Olá! Na aula de hoje vamos falar sobre genética mendeliana. Vamos ver o papel de Mendel para nosso conhecimento sobre genética. Vamos falar um pouco também sobre as leis de Mendel. Vamos lá? A genética mendeliana ela ajuda a compreender como as características são transferidas de uma geração para outra, tá bom? É claro que no tempo de Mendel, ele tinha um conhecimento sobre genética muito menor do que nós temos hoje, né? Hoje a gente conhece mais coisas sobre os nossos genes, conhecemos mais forma dessas transferências aqui de características, né? Mas ainda estamos caminhando. Por exemplo, nós temos uma quantidade enorme de genes que simplesmente não são expressos. E por que isso acontece? A gente não sabe. Às vezes a pessoa nasce, por exemplo, com um gene que pode trazer um desenvolvimento de um câncer, mas a pessoa não tem aquele câncer. Por quê? Porque aquele gene não é expresso. Como é que isso acontece? A gente ainda não sabe como esse mecanismo de expressão gênica funciona de forma adequada, tá? Então, isso a ciência ainda não esclareceu algumas coisas, mas foi os estudos de Mendel que começaram a ajudar a entender essa transferência de característica de geração para geração. A gente vai ver um pouco mais à frente melhor todo esse quadro aqui. Esse aqui é um quadro de resumo da nossa aula, tá? Então, a gente vai falar um pouco do porquê que ele escolheu trabalhar com essas plantas, né? A gente vai falar um pouco o que ele observou nessas plantas e vamos falar o que ele descobriu. Inicialmente, falar sobre o monohibridismo, que é a primeira lei de Mendel, tá bom? Então, vamos lá, gente. Bom, então, o estudo de genética ele começa há muito tempo. Quer dizer, antes de Mendel, algumas pessoas, os gregos, tinham ideia de que existia um mecanismo de transferência de características. E qual é a importância de Mendel nisso? Ele foi o único, o primeiro, né, que conseguiu desvendar uma parte desse mecanismo de transferência genética, né? Por que ele fez isso? Porque ele estudou planta e essa planta chamada de ervilha, vocês já viram um pé de ervilha? Eu não sei. Eu já vi um pé de ervilha, já até plantei ervilha, tem uma flor linda, tá? É fácil de você observar as características. É lógico que Mendel não conseguia pegar uma planta e fazer, decodificar o seu DNA. Naquela época nem sabia que existia um DNA. Ele observava o quê? Ele observava esses aspectos aqui, ó. Isso daqui que ele observava, né? E a partir dessas observações foi que ele conseguiu esclarecer que existia uma transferência, uma transmissão de características, né? Mendel ele estudava uma característica por vez. Então ele estudava, por exemplo, forma da semente, cor da flor. Era essas características que foi desenvolvendo o trabalho dele, que permitiu entender de uma forma rudimentar como as características poderiam ser transmitidas. Mais uma vez, na época de Mendel, o conhecimento de genética era muito pequeno. A gente não sabia nada de genética, não sabia nada de genes, DNA, de células, de nada disso, tá? Então, foi um estudo rudimentar, mas que ainda é base para o conhecimento de genética. Tudo bem? Mendel, então, ele até tentou usar alguns animais,
Mas os animais não eram ideal para poder fazer o experimento dele. Por quê? Porque era difícil de observar, né? Difícil de observar as características do animal. Então, ele escolheu trabalhar com a ervilha, tá? Essa ervilha que a gente usa em casa também, aquelas latinhas, é a mesma ervilha, tá bem? E por que ele escolheu essas ervilhas? Primeiro, gente, plantas de pequeno porte, o espaço que Mendel tinha para trabalhar. Mendel era um monge que vivia em um mosteiro, então não tinha um espaço tão grande assim. Plantas de pequeno porte. O que é pequeno porte? Plantas pequenas. Então, um espaço pequeno, curto, ele conseguia o quê? Montar experimentos com várias plantas. Aqui vocês estão vendo a foto da ervilha, né? Na época de floração, elas são lindas essa floração aqui, viu? Mas não é uma planta que fica bem aqui no Guarujá, por exemplo. A planta gosta de lugares frios, de muita chuva também. E elas são plantas que eram fáceis de ser cultivado. Qualquer pessoa, se tiver uma condição de solo, uma condição de clima, pode cultivar as ervilhas. Você não vai ter uma plantação para poder colher lá várias latinhas, né? É mais uma ornamentação, tá? A minha gatinha resolveu também assistir aula de genética. Vocês acreditam nisso? Ela tá aqui também. Não, você não vai assistir aula de genética. Não, senhora. Tá vendo? Ela gostou do Mendel, gente. Adorou o Mendel aqui, ó. Deixa eu pegar ela aqui, que ela adorou o Mendel. Ó, todo mundo quer te ver. Olha lá, ó. Fala oi. Ó. Vai pra lá, vai. Que bonitinho. Bonitinha, né? Que linda. Ela quis ficar aqui comigo. Eu não tô vendo. Por que eu não tô vendo? Ah, eu não sei, ué. Então, vamos voltar aqui. Então, falando para vocês. É fácil de ser cultivada, né? Ah, Rosária Castela. Ela é uma planta de fácil cultivo e ela tem um ciclo curto. O que significa ter um ciclo curto? Eu posso fazer vários experimentos ao longo do ano. Então, eu posso experimentar, por exemplo, 4 gerações no mesmo ano, né? A gente na agrária não usa muito ervilha no Brasil, porque o clima do Brasil, para plantar ervilha, tem que ser um lugar muito frio. Então, a gente usa mais o rabanete, que tem um ciclo de 30 dias também. Tá? A gente estuda isso, para o pessoal que vai fazer agrária, a gente estuda muito isso. Bom, e a ervilha também é uma planta que deixa muitos descendentes, porque ela produz um monte de semente. Tá? Então, essas características foram que levaram a Mendel a escolher as ervilhas, né? E também não podemos esquecer que as plantas tinham características que eram fáceis de ser visualizadas. Cor de semente, aspecto de semente, tamanho da planta, localização das florzinhas. Então, tudo isso fez com que Mendel... Desliga o microfone... Tá? Escolhesse as ervilhas, ok? Então, mais uma vez aqui, o que eu quero dizer de características que podem ser facilmente observadas? Forma de semente, cor da flor, forma da vagem, cor da vagem, posição da flor, se ela está aqui com o axiar ou terminal no finalzinho, e a altura do pé. Foi essas observações em vários cruzamentos, principalmente de autopolinização, que levou a Mendel a estabelecer as primeiras ideias de transferência de características. Tá? Vamos mais um pouquinho aqui. Como o Mendel trabalhava? Eu falei para vocês, da altura do pé, se ele era alto ou se era baixo. Tá? Então, vamos lá. O que é a autofecundação? Por que Mendel usava a autofecundação inicialmente? Porque uma planta não aumentava a variabilidade genética. Vocês já viram sobre isso, né? Quando você tem um gameta feminino e um gameta masculino de pessoas diferentes, indivíduos diferentes, você tem um aumento de variabilidade genética. A autofecundação, eu diminuo a variabilidade genética, né? Por isso que na espécie, a maioria dos animais não tem partenogênese. O que é partenogênese, gente? Quando você não tem variabilidade genética, quando você tem o quê? Apenas a contribuição de um indivíduo para o outro. Quase como se fosse um clone, vamos chamar assim, tá? Então, o que é a nossa fecundação? A planta pode produzir
tanto o gameta feminino quanto o masculino. Existem plantas que podem fazer isso, tá? É claro que a evolução não seleciona a maioria para isso. A evolução seleciona a maioria, que são plantas que garantem variabilidade genética. Mas plantas como a ervilha pode ter na mesma flor gameta feminino e masculino, tá? Na maioria das vezes amadurece de formas diferentes, em períodos diferentes. Então, primeiro sai o gameta feminino, depois o masculino, para evitar justamente a autofecundação. Mas o Mendel não. O Mendel pegava a gameta masculina e feminina da mesma planta e fazia a fecundação. Ele agia como se fosse uma abelhinha lá, levando o pólen de uma para outra, da mesma planta para ela mesma, tá bom? Mas na natureza não é assim, né? Na natureza, a abelhinha vai lá e leva o pólen para outra plantinha para fazer a variabilidade genética, tá? Apesar de não garantir muito, mas já é um aumento, tá bom? Então, como eu falei para vocês, a planta possui estruturas reprodutivas masculinas e femininas. Simultaneamente, quando você fala que a planta pode realizar autofecundação. Mais uma vez, na natureza isso é evitado, porque na natureza é preciso garantir variabilidade genética, para o organismo estar mais adaptado à evolução, mais adaptado ao ambiente, tá bom? Então, Mendel usava características como pé alto, né? Altura da planta, tá? Alta ou baixa. E como é que ele trabalhou? Linhagens puras. O que é linhagem pura? Hoje a gente diz que linhagem pura é aquela que não tem alelos diferentes. O que são alelos? Você pode imaginar um alelo com um gene. Então, eu recebo um alelo da minha mãe, eu recebo um alelo do meu pai. Se os dois alelos fossem iguais, eu teria uma linhagem pura, tá bom? Claro que isso não é legal, porque diminui a variabilidade genética, né, gente? Tá? Então, com a autofecundação, o que é autofecundação? Usar o gameta masculino e feminino da mesma planta, gerava a planta com a mesma característica inicial analisada. Lógico. Existia variabilidade genética aqui? Não. Então, eu estou falando de uma linhagem pura. Hoje a gente está falando muito bem sobre isso, mas na época de Mendel ele não sabia nada disso. Na época de Mendel ele tinha e queria entender por que isso acontecia, tá? Por isso ele começou com seus experimentos, né? Então, ele temos aqui uma planta alta e uma planta baixa. Ele fez o cruzamento, então. E ele chamou essa primeira geração de geração P, parental. Tá? E ele obteve, então, plantas de porte alto, que ele chamou de F1, ou geração filial. Você vai achar nos exercícios de Enem, de genética, geralmente não escreve geração filial. Geralmente você acha como F1, tá? Isso não quer dizer, como a biologia, sempre assim, né? Que você vai achar só F1. Pode ter uma pessoa lá, um infeliz, que vai colocar geração filial, né, gente? Para confundir a sua cabeça. Mas isso pode acontecer. Então, no cruzamento que ele fez aqui de geração P, geração parental, ele cruzou plantas de porte alto com plantas de porte baixo. E o que ele obteve? 100% que eram altos. Aí acrescentou uma palavra aqui, que na época de Mendel ele não tinha como entender, que era o híbrido. Por que isso? Porque o alelo que foi cruzado aqui, ó, tá? É diferente. Essas plantas têm alelos diferentes. Uma de porte alto, outra de porte baixo. Como é que a gente consegue entender isso hoje? Porque a gente consegue entender o mecanismo de gametogênese, o mecanismo de fecundação, que a gente consegue entender melhor a meiose, a recombinação. Por isso que hoje nós podemos chamar a palavra híbrido. Mas na época de Mendel, o que ele fez? Ele só observou, tá? Ele pegou uma planta de porte alto, que ele estava sempre fecundando ela, tinha uma linhagem pura, e uma planta de linhagem pura, de porte baixo, e ele fecundou uma com a outra. E aí, o que ele obteve? Todas foram altas.
Foi esse o resultado de Mendel. Aí ele vai entender, ele vai analisar por que isso aconteceu. Qual é o mecanismo que levou a esse quadro, tá? Então, essa palavra híbrido aqui, ó, é uma conclusão que nós temos hoje, mas não era uma conclusão que Mendel tinha lá no tempo que ele fez o experimento, tá bom? Bom, então a geração F1, ele cruzou de novo. Aí ele pegou aquelas plantas híbridas que nasceram de porte alto e fez um cruzamento. Olha só, vamos voltar tudo, né? Primeira coisa que ele fez, ele pegou uma planta de porte alto e uma de porte baixo, cruzou, certo? A geração que ele fez nasceram o quê? Tudo de plantas altas. Mas nós já vimos a palavra híbrida. Por quê? Porque misturou a alta com baixa. E aí ele pegou essas plantas que nasceram, né, alta, e fez o cruzamento dessas plantas, tá? Com a geração F2. E aí ele obteve uma outra coisa. Olha só o que Mendel devia estar pensando à noite sem conseguir dormir, né? Ele teve plantas de porte alto e plantas de porte baixo. Peraí, gente, aí confundiu, né? Aí já ficou confuso. Então, ele pegou uma planta lá que era alta, uma planta que era baixa, ele cruzou as duas, nasceram todas de porte alto, mas híbrida, porque é uma mistura de alta com baixa, e quando ele pegou essas plantas híbridas e cruzou uma com a outra, ele já apareceu a característica novamente de baixo. Então, Mendel começou a analisar como é que isso acontecia e qual era o mecanismo genético envolvido nisso. O que ele fez? Ele chamou, então, essa característica que reapareceu, né, aqui em F5, em F2, desculpa. Aí a característica baixo reapareceu em F2, ele vai chamar depois isso aqui de recessivo, tá? E vai chamar isso aqui de dominante. Vamos ver isso aqui, então? Por que isso? Porque essa característica recessiva voltou aqui em F2. Isso só pode dizer que em F1, apesar de não estar sendo expressa, essa característica existia. E por alguma forma em F2, ela reapareceu. Hoje podemos mudar a palavra para expressão. Então aqui ela existia, mas não foi expressa, porque tinha uma dominância, e aqui ela reapareceu. Tá? Essas são as conclusões desse experimento que a gente tem. Quando for fazer um exercício de genética, vai ter esses termos todos? Sim. Tem que entender tudo isso? Sim. Tem que entender conceito? Sim. Tem conta? Sim. Já estão ficando assustados aí, né, gente? Tem probabilidade da biologia, senão de matemática. Bom, então como é que Mendel vai interpretar os resultados? Eu adiantei para vocês, né? O cruzamento da geração mostrou a característica alta e dominante sobre a baixa. Como eu falei, plantas altas têm uma característica dominante sobre plantas baixas. Plantas baixas vamos chamar de recessiva, tá? Portanto, a característica baixa ela é recessiva. Todo trabalho de genética aparece isso aqui. Dominante e recessivo. Recessivo, ele é o quê? Ele é baixo em relação a alta, depende do cruzamento, tá, gente? A gente está vendo aqui uma única característica. Segunda lei de Mendel, terceira lei de Mendel, vamos trabalhar com 3, 4, 5 características, tá bom? E aí que entra as contas, e aí que entra as reclamações. Cada característica de um ser vivo é determinada por dois fatores. Que dois fatores são esses? Um que vem do pai e um que vem da mãe, que nós chamamos de alelos. Nós chamamos de alelo. Quando nós nascemos, papai mandou um alelo, mamãe mandou outro alelo, né? Uma célulazinha haploide de 23
veio para nós de uma célulazinha haploide de 23, estava lá esperando, né? E aí houve um cruzamento e nós, com a graça de Deus, nascemos com 46 cromossomos. 23 de papai, que chegou para fecundar o óvulo de mamãe, que tinha 23, e hoje temos 46, tá? Então, nós falamos que cada gene compõe um alelo, que veio aonde? Na célula reprodutiva, não é isso, gente? Que é chamado também de gameta. Olha que bonito, né, gente? A biologia tem vários nomes, é uma delícia. Já estou amando o biologuês, né? Então, vamos voltar ao nosso lá. Então, a geração lá que ele pegou, a geração P, ele tinha o quê? Indivíduos que eram de linhagens puras, alto e baixo, tá? Ele decidiu usar a característica recessiva para simbolizar os fatores de Mendel. Por que eu uso isso hoje, gente? Porque eu tenho mais conhecimento, né? Eu Mendel não entendi isso bem. Ele vai começar a colocar as letrinhas. Começou as letrinhas, olha só. Aqui eu tenho um homozigoto dominante. Homozigoto, professora? Que isso? Quando eu tenho dois alelos iguais, eu tenho uma homozigose. Zigoto, homo, igual, tá? Ó, mais uma vez aqui, eu tenho uma homozigoto recessivo. Olha a palavra, gente. Homozigoto dominante, quando os dois alelos aqui são iguais e são dominantes. Homozigoto recessivo. Homozigoto de igual, recessivo, porque é a característica recessiva, tá? Então, o cruzamento que ele fez foi de dois indivíduos de linhagem pura. Lembra que eu falei que os alelos eram iguais? Bzão, Bzão, Bzinho, Bzinho. Isso aqui é uma linhagem pura, porque os dois alelos são iguais. Eu estou falando hoje na linguagem do século 21. Mendel usava uma outra linguagem, fatores. Os fatores são iguais aqui, tá? Vai aparecer fatores em algum exercício de genética, professora? Jamais. Tá? Eles vão usar a palavra alelo. Tem que saber o que é um alelo, o que é um homozigoto dominante, o que é um homozigoto recessivo. Tá? Homozigose significa que os dois alelos são iguais, né? Tanto para o dominante quanto para o recessivo, tá bom? Esses conceitos tem que anotar direitinho no caderno para ficar gravado na cabeça, tá bom? Não é decorar, tem que entender e gravar, né? Porque na hora do exercício lá do Enem, se cair questão de genética, tem que saber o que é. Eles não vão colocar um símbolozinho lá, eles escrevem. Um indivíduo homozigoto dominante para característica tal, tal, tal. É assim que eles falam, tá? Se você não sabe o conceito, só vai no chute, né, gente? Aí o chute, probabilidade de 25%, tá bom? Então, o que vai acontecer? O que é a geração F1 que ele fez? Ele vai cruzar esse genótipo aqui, mais esse genótipo aqui. Professora, palavra genótipo, né? Nova. Genótipo é o que está no nosso DNA. Fenótipo é aquilo que expressou, é aquilo que você consegue enxergar daquele material que estava no DNA, tá? Então, o que ele fez aqui? Ele vai fazer um cruzamento e existe uma recombinação entre eles. Que recombinação é essa que vai aparecer? Vamos ver? Então, ele tem aqui uma recombinação. Lembra lá do papai e mamãe mandando nossos alelos diferentes, né? Então, você tem um daqui de papai, um de mamãe. Ó, eu já não tenho uma homozigose. Eu tenho um heterozigoto, tá? Mas, vejam bem, por que nasceu alto? Por que nasceu alto, minha gente? Porque eu tenho aqui um alelo dominante. Eu tenho que a planta alta, ela é dominante sobre a planta baixa. Se aparecer esse alelo aqui dominante, a planta vai ser baixa. Então, aqui, papai, planta mamãe, cada um doou um alelo. Esse indivíduo aqui, ele é um
heterozigoto. Heterozigoto dominante. Então, a geração F1, todas as plantas são híbridas. Por que eu tenho a palavra híbrida? Porque ela tem 2 alelos diferentes. Eu não tenho uma homozigose, eu tenho uma heterozigose. Então, eu tenho um heterozigoto dominante. Por quê? Porque o Bzão está aqui. E o Bzão, ele é dominante para a característica alto. Gente, é assim que aparece nos exercícios de genética. É assim que vocês vão encontrar nos exercícios para o Enem, tá? São essas palavras que vocês precisam escrever para poder entender direitinho, tá? Então, toda a geração que nasceu desse cruzamento aqui, da geração parental, ela era híbrida. Por que ela é híbrida, professora? Porque ela tem 2 alelos diferentes. Ela é uma heterozigoto, tá? Voltando. Então, aqui eu tenho um homozigoto dominante e aqui eu tenho um homozigoto recessivo. Cruzei 2 linhagens puras e obtive o quê? Uma linhagem híbrida. Um heterozigoto dominante para a característica alto. Tá? É essa linguagem, professora? É essa linguagem mesmo que vai aparecer nos exercícios. Bem? Bom, e aí depois o que ele fez? Ele pegou essa característica que é híbrida. Então, eu tenho um alelo dominante, um alelo recessivo. Tá? Heterozigoto dominante. E ele cruzou com outro heterozigoto dominante. E aí, o que aconteceu? O que houve nisso aqui? Como é que foi a combinação? Vamos lá. Mais uma vez, papai e mamãe aqui passando os seus gametas, tá? Que é os cruzamentos. Você pega um daqui, cruza com um daqui. Pega um daqui, cruza com um daqui. E aí você vai fazendo, tá? Existe um quadrozinho fofo, muito legal, que vai aparecer aqui agora. Vou aqui, para que vocês possam ver, tá? Então, veja. Esse cruzamento aqui, o que vai acontecer? Vai aparecer novamente a característica recessiva. E como isso é possível? Para facilitar a nossa vida, existe esse quadrinho aqui que a gente pode utilizar, tá? Então, você coloca aqui, ó, o alelo que você vai trabalhar, né? Aqui, ó, o heterozigoto dominante, tá bom? E aí, você vai cruzar, ó, esse que veio daqui, mais esse que veio daqui. É sempre assim, professora? Sim. Quando você for usar 2 características, 3, 4, 5, vai ser sempre assim? Sim, tá? Isso daqui, gente, ninguém na sua sã consciência faz, né? Monta isso aqui que é mais fácil de fazer. Também ninguém na sã consciência monta aquele quadro gigantesco para poder ficar contando plantinha. Faz um cálculo de probabilidade. Ai, meu Deus, probabilidade. Tá me dando já mal-estar, né? Mas é assim, gente. A genética tem que usar a matemática, tá? Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui o Bzão, e eu tenho um homozigoto dominante, certo? O outro que eu vou cruzar, eu vou ter aqui, ó, o B que veio daqui e o Bzinho que veio daqui. Eu tenho um heterozigoto dominante. Mais uma vez eu vou cruzar esse que veio daqui, mais esse que veio daqui. Professora, tem a ordem de colocar? Geralmente nós colocamos o dominante primeiro quando ele existe, tá? Ah, mas se eu botar Bzinho, Bzão, tá errado? Para mim, não. Agora, se você estiver fazendo algum exercício de uma faculdade, de fazer um exercício de sei lá, que seja aberto, né, que seja de escrever, a pessoa pode tirar ponto de você? Sim, pode, tá? Depende do professor que está trabalhando com isso. Alguns acham que você seguindo isso aqui é um padrão. Você colocando o contrário, diz a quem está corrigindo que você não tem conhecimento sobre o assunto. E aí tem professores e professores, né? E aí a pessoa pode tirar o seu ponto sim, tá? E aí vai aparecer aqui, então, Bzinho e Bzinho. É isso que eu queria conversar com vocês. Vejam bem, de um cruzamento de 2 heterozigotos dominante,
O que aconteceu? Genótipo, eu tenho quantos aqui? Eu tenho 1, 2 e 3. Genótipo, aquilo que está no gene. Eu tenho Bzão, Bzão, Bzinho, Bzão, Bzinho e Bzinho, Bzinho. Tá? Agora, o que eu tenho de fenótipo? Fenótipo é o que, professora? É aquilo que vai ser expresso. Se a característica alta ela é predominante, eu vou ter 3 a cada 4 plantas, tá? 25, 25, 25, 25, 100%, né? Eu vou ter 3 plantas que são altas e uma planta que é baixa, tá bom? Então, voltando. Genoma, genótipo. Eu tenho 1, 2, 3, tá? Fenótipo, eu tenho 1, 2. 3 altas e uma baixa. Tem que saber o que é isso, professora? Tem que saber o que é isso. Genética é cheia de conceitos, tá bom? Além da matemática, né? Então, nesse cruzamento aqui, ó, que eu falei para vocês, 3 plantas são altas e uma planta é baixa. Quais são as altas? Bzão, 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 Bzinho, Bzão, Bzinho e Bzinho, Bzinho é a baixa. Ai, professor, esse Bzão, eu não gostei do B, eu não gosto de B. Posso colocar C? Pode, tá? Se o exercício não colocar para você o genótipo, você pode atribuir a letra que você gostar. Agora, se tiver lá já, o genótipo aí não pode, né, gente? Tá? Bom, então vamos agora aqui. Qual foi a conclusão de Mendel, né, gente? Vamos lá. Isso aqui é só o que a gente já viu, tá? O que a gente já viu e já explicou, tá bom? Ah, esse símbolozinho aqui, se a gente sempre coloca, professor, esse símbolozinho aqui? Não, eu não coloco não, tá? Tá aqui para ficar bonitinho a apresentação. Eu faço só o quadrinho e vou fazendo os cruzamentos. Ah, é sempre assim? É facinho? É sempre assim, facinho. O que você não pode errar é isso aqui, ó. Tá? Tem exercício que não coloca para você o genótipo, você tem que atribuir. Um indivíduo homozigoto dominante foi cruzado com um indivíduo homozigoto recessivo. Você tem que montar isso aqui a partir do que a pessoa falou. Aí eu posso usar B, C, D, A? Pode. Tá? Usualmente a gente usa A. Azão, azinho, 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 né? Mas aqui não tá. Tá? Ai, chegou a matemática. Pronto, agora vamos ter o martelo dos calmantes, chegou a matemática. Gente do céu, pelo amor de Deus. Esse exercício que eu coloquei para vocês aqui, geralmente eu dou em sala de aula, tá? E aí tem alguns desesperos na aula, como vocês sabem como é que acontece, né? Então, vejam. Se você pegar um total de planta de 100% que nasceram, tá? Eu plantei ervilhas e nasceram 1.022 plantas, tá bem? Nessa geração aqui, ó, F2, tá bem? Das quais 787 eram altas e 277 eram baixas. Eu tenho uma proporção de 3 para 1. Professora, pelo amor de Deus. Vejam, 1.022 é o total, 100%. 75% das plantas eram altas. Eu tenho que fazer uma conta aqui de porcentagem, né, gente? Qual é a quantidade? É claro que aqui foi arredondado, tá? Qual é a quantidade de plantas que vão nascer da geração F2 de porte alto? E qual a quantidade que vai nascer de porte baixo? Ah, isso aparece nos exercícios? Sim, tá? Isso aí chama-se o quê? Aplicar matemática na biologia, né? Hoje muito em moda, tá bem? Então, aqui eu tenho um resultado de 3 para 1. 3 para 1, se eu pensar em porcentagem, 75% das plantas serão de porte alto e 25% serão de porte baixo. Eu poderia pegar toda essa informação aqui, acrescentar para vocês. Um cruzamento entre 2 heterozigotos resultou em 1.022 plantas. Quantas plantas eram de porte baixo? Um exercício excelente, né? E aí vocês vão fazer tudo isso daqui para chegar a esse valor. Como eu falei para vocês, eu não pedi esse exercício aqui. Por que eu não pedi? Porque eu vou ficar doida, né? A coordenação também, a professora Adriana também. Porque os alunos vão ficar em desespero para resolver isso daqui, tá bom? Mas em sala de aula seria um exercício que eu passaria sim.
E é um exercício que pode estar presente em Enem? Sim. Pode estar presente em provas de matemática? Sim. Tá? Então, eu sugiro que vocês depois refaçam isso aqui bonitinho. Isso aqui tá... os números aqui foi arredondado, nessa parte aqui foi arredondada, tá bom? Ó, a proporção aqui foi arredondada, tá? Mas eu queria que vocês repensassem no que eu tô falando aqui, tá bem? Pensem no que eu tô falando aqui. Coloca no caderno isso aqui, tá bom? Não vou cobrar, não vai dar foto, nada disso, tá bem? Bom, segundo o Mendel, então, a constituição genética de um caractere é chamado de genótipo. O que é genótipo, gente? Mais uma vez. Genótipo é aquilo que está no DNA. Cada letrinha dessa aqui eu chamo de alelo hoje, tá, gente? Genótipo também é um nome que nós falamos hoje. Mendel falava genótipo? Não. Ele não tinha nem noção de gênero, tá? Ele se referia ao caráter, tá bem? A expressão do genótipo é uma característica que vai constituir o fenótipo. Sim, né, gente? Fenótipo é a expressão do genótipo, expressão gênica. Ai, professora, Mendel falava isso? Não. Expressão? Não. Ele falava que o caráter aparecia, né? Aparecia, era a aparência do caráter, mas ele usava a palavra fenótipo? Não, tá? Fenótipo é o quê? É a expressão do genótipo. Então, esse genótipo aqui, né? Esses três aqui, Bzão, 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 Bzinho, 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 vai constituir o fenótipo qual? A altura baixa ou alta. Eu tenho 2 fenótipos para 3 genótipos. Engraçado, né? Isso acontece, viu, gente? Às vezes você tem alguns tipos de proteína, a gente já descobriu sobre isso, né? Que você precisa de mais de um gene, por exemplo, para ser concluído. Básico exemplo é a hemoglobina, por exemplo. A hemoglobina, ela precisa de 2 genes para poder sintetizar a hemoglobina. A hemoglobina transporta o oxigênio no nosso corpo, né? Então, por exemplo, se você tiver um gene defeituoso, você pode ter um problema sério em relação ao transporte de oxigênio, tá? Por quê? Você precisa expressar o gene 2 vezes, chama-se alfa e beta. Então, tem que expressar o alfa 2 vezes e o beta 2 vezes, para conseguir montar a proteína chamada de hemoglobina, tá? Então, você imagina como é que a questão da expressão gênica é um mistério total para a biologia até o momento. E ainda tem, hoje em dia, nós chamamos de epigenética. Alguns genes do nosso corpo, eles não são expressos porque tem um grupo metil, né? Esse grupo metil, ele entra lá na molécula e ele impede a expressão desse gene. Então, o que eu falo para vocês, algumas pessoas têm até um gene defeituoso que pode levar a um câncer, mas por algum motivo tem lá aquele metil amado, né? Que não deixa aquele gene ser expresso. A pessoa tem o gene, mas não expressa aquele gene. Então, a pessoa tem a predisposição para ter um câncer, mas não necessariamente vai desenvolver o câncer, porque tudo vai depender da expressão do genótipo, que nós chamamos hoje de expressão gênica, tá? Isso é a grande discussão da biologia atualmente, viu, gente? Mas esses termos aparecem em exercício de Enem? Sim. Bom, indivíduos Bzão, Bzão, Bzinho, Bzinho são homozigotos. Por quê? Porque tem os alelos iguais, tá? Os indivíduos híbridos são chamados de heterozigoto, héteros diferentes, zigoto aqui em relação ao que você recebeu, de gameta, né? Então, eu tenho um alelo que é diferente do outro. Então, eu tenho um heterozigoto. Gente, eu sugiro que essa parte aqui, ó, tá? Deixa no caderninho de vocês também, tá bom? Não porque vocês não vão ter apresentação, mas não dá para imprimir tudo, né, gente? Então, vamos ter um tempinho aí para vocês conseguirem
em casa depois, né? Em casa, vocês estão em casa, né? Mais um tempo depois, vocês conseguirem escrever isso aqui, tá bom? Isso aqui é muito importante, esses nomes aqui, ó. Homozigoto, heterozigoto, genótipo, fenótipo, tudo isso aqui é importante para conseguir entender todo esse processo de Mendel, tá bom? Os fatores mencionados por Mendel, tá? Os fatores, nós chamamos de alelos. Ah, mas tem alguém na biologia que gosta de falar genes alelos. Tem, professora? Tem. Tem gente que gosta de complicar as atividades. Não sou eu, gente. Eu não complico atividade nenhuma, tá? Que usam a palavra alelo, tá bom? Ou gene alelo. Eu geralmente uso alelos, mas alguns exercícios eu já vi com genes alelos, principalmente FUVEST, tá? Eles adoram, né? Tudo bem? Então, quais são as conclusões de Mendel, gente? A constituição genética é chamado de genótipo. Genótipo, mais uma vez, é aquilo que está no DNA. Aquilo que é expresso, que eu posso enxergar, é chamado de fenótipo. O fenótipo pode ser alterado pela ação do ambiente. Pode? Pode. Você vai lá, pega um sol, não dá para fazer isso hoje, né, gente? Do sol, vai lá na praia, pega um sol bonito, maravilhoso, fica bronzeado, fica camarão como eu, né? E aí você alterou o seu ambiente, tá? Você alterou o fenótipo, o seu ambiente. Se eu ficar muito tempo lá, eu altero mais vezes, ainda que eu pego um câncer de pele, né? Então, pode ser alterado pelo ambiente? Sim, ele pode ser alterado pelo ambiente, tá bom? Isso também é um mecanismo de estudo da epigenética, que quando a gente está em sala de aula, a gente estuda também epigenética. Eu acho que no terceiro bimestre eu vou ter que explicar a vocês epigenética por causa da proteína, né? Bom, então o que nós temos aqui? Mais uma vez, é para não esquecer, tá? De propósito aqui. Indivíduos puros são aqueles chamados de homozigotos. Por quê? Porque tem 2 alelos iguais, tá bom? E indivíduos que são híbridos, essa palavra puro e híbrido é do Mendel, né? São chamados de heterozigoto. Por quê? Porque tem 2 alelos diferentes, tá? Essas letrinhas aqui são chamados de genes alelos ou alelos. E aí, depois disso tudo, eu consigo falar a primeira lei de Mendel. Bom? Cada caráter é determinado por um par de alelos. Par de alelos. Besão, besão. Que se separam na formação dos gametas. Quando papai e mamãe, né? Papai cedeu 23 cromossomos, mamãe 23 cromossomos. Pares de alelo, cromossomo 1 de papai, cromossomo 1 de mamãe, cromossomo 2 de papai, cromossomo 2 de mamãe, tá? Isso que formou o nosso par de alelo, um de mamãe e um de papai, tá bom? Para a biologia, quanto mais variabilidade genética, maior a chance do indivíduo sobreviver nas condições adversas do ambiente. Agora, por exemplo, na pandemia, né? O povo fala aí do racismo. Esse pessoal não estuda biologia, não, gente. Vejam, na espécie humana só existe uma espécie. Homo sapiens sapiens. Somos tão iguais, que a doença que atacou os chineses, atacou os africanos, brasileiros, os americanos. Por quê? Porque existe uma baixa variabilidade genética em nossa espécie, tá? Para a biologia não existe raça humana. Só existe uma espécie altamente igual, com uma baixa variabilidade genética. Por isso nós estamos tão suscetíveis a epidemias, a pandemias. Qualquer vírus que surja em qualquer lugar do mundo pode atingir o mundo inteiro, a população inteira. Por quê? Porque não existe variabilidade genética, gente. Isso vai ser discutido também agora, né? As pessoas entenderem definitivamente. Apesar de você ter alguns fenótipos diferentes, né? Cadê a palavra fenótipo? Alguns fenótipos diferentes. O sujeitinho tem um pouquinho mais de melanina, o sujeitinho tem um pouquinho mais, o cabelo um pouquinho mais grosso para adaptar para o calor, né? O meu não é adaptado para o calor, tá bem? Ele é
é geneticamente igual. Por quê, gente? Porque o fenótipo pode ser alterado pelo ambiente. Coloca assim, eu aqui, lá no Saara, né? Naquele solaço, com esse cabelo aqui maravilhoso, liso, eu vou derreter e vou ficar queimada, né? Aí, o que acontece, pessoal? Eu vou expressar mais melanina, né? Eu vou modificar o meu fenótipo para poder atingir lá o sol. Ah, então ter mais melanina é uma proteção, é uma adaptação ao sol. Cabelo liso esquenta. Eu preciso ter o ar, né? Para ficar mais fresquinho. Então o cabelo é mais grosso e é mais enroladinho, para o vento conseguir passar. É só isso. Se você pegar o genótipo, nós somos iguais. Né? Então a pessoa não estuda biologia e fica aí pensando, tá bem? Bom, eu acho que hoje, gente, eu não vou continuar falando de segunda lei de Mendel, porque eu já estou aqui há bastante tempo, né? E eu acho que hoje a gente pode ficar por aqui, tá bom? Vamos lá para o nosso... Gente, a partir de agora é a aula de segunda lei de Mendel, tá bom? Dá uma olhadinha no material, salva no seu computador, escreve alguma coisa no seu caderno. E até a próxima. Tchau para vocês.